Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili. Hoje a gente vai fazer aqui o segundo aporte do mês de julho. Já vou compartilhar tudo com vocês, inclusive que eu escolhi aqui uma nova estratégia para carteira de investimentos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre, mas eu pretendo fazer um vídeo específico explicando sobre isso e como que isso vai trazer mais rentabilidade para minha carteira e também pode ajudar vocês aqui com as suas carteiras de investimento, certo? Então eu vou mostrar o que eu tô comprando nesse segundo aporte aqui do mês de julho. Já adianto para vocês que o valor investido dessa semana realmente aí foi um recorde, cerca de R$ 5.870,69, e eu foquei em duas empresas que eu vou falar para vocês aqui mais para frente no vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre a carteira de investimentos e também, antes de entrar diretamente lá no site do Investidor 10, deixa eu explicar para vocês da onde veio esse dinheiro, porque muita gente me questiona da onde vem esses aportes grandes que eu faço. Realmente são aportes bem consideráveis e isso é algo que eu trago sempre para vocês, gente, de forma transparente. Eu não tenho por que mentir aqui. Então eu quero falar para vocês que esse valor aqui veio da restituição de imposto de renda. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos atualmente. Meu esposo tem uma empresa, a gente declara o ano inteiro como todo mundo faz no Brasil. Então tem uma espécie aí de restituição de imposto de renda como se fosse no Brasil. A gente recebeu esse valor, então foi cerca de $2.300, uma coisa assim. Eu peguei parte desse valor para investir agora essa semana e a outra parte eu vou picar para investir semana que vem. Essa é uma estratégia que eu utilizo aí desde que eu comecei a investir lá em maio de 2023, então eu aporto de forma constante toda semana. E por que você não aporta todo esse valor? Porque eu acredito que talvez haja mais oportunidade, principalmente para essas duas empresas que eu estou comprando hoje e que realmente pode aí dar um bom desconto na semana que vem, então eu prefiro aportar de forma picada. Tem também incluso aqui nesse valor 400 e pouquinho já do valor dos dividendos que caíram desse mês e que eu vou fazer vídeo para vocês no final do mês falando dos dividendos aqui de julho. Eu não vou falar agora porque ainda não caíram todos os valores, tem empresas ainda que vão divulgar pagamentos, fundos imobiliários também que só pagam mais no final do mês. Mas no contexto é isso, tá, gente? Então, se você olha os meus aportes, não se compare, como eu também não me comparo com outras pessoas que têm aportes maiores do que os meus. Cada um tem a sua realidade e se a gente for aqui converter, é óbvio que esse valor aqui também é um valor bem legal, mesmo eu morando aqui nos Estados Unidos também, mas é algo que a gente faz aí com muito esforço, tem muito trabalho envolvido, muita economia. Eu deixo de fazer várias coisas, eu tô adiando aí há quase 3 anos de viajar. Realmente é algo que eu quero esperar chegar em algumas metas que eu desejo para depois fazer isso. Então sim, tem muita renúncia, tem muito trabalho, tem muita economia, então nada é fácil. Por mais que as pessoas olhem e falem, esse realmente é um aporte muito legal, realmente é um aporte legal, mas não quer dizer que é fácil, nunca é fácil para ninguém, tá, gente? Mas vamos lá então, entrar lá no site do Investidor 10 que eu quero mostrar como tá a carteira hoje. Então vamos olhar agora como tá a carteira hoje. O patrimônio real aqui tá na casa dos R$141.578, o valor investido de R$145.529 e aqui a variação negativa hoje é de 2,71%, e isso dá uma desvalorização de R$3.951, com uma rentabilidade de 28,31%. Então a rentabilidade bem interessante. E aqui, gente, para ser bem transparente com vocês, a gente está passando por essa pequena correção aqui de pouco mais aí de 2,5%, tá? O que faz parte do jogo da renda variável. Quem já investe há muito tempo aí sabe exatamente como funciona, mas o importante, gente, é que a carteira de investimentos vem trazendo aí proventos. Vocês conseguem olhar aqui que nos últimos 12 meses a gente já recebeu mais de R$7.000, quase R$8.000 aqui somente de proventos, e que no total eu já recebi aí quase o valor de R$12.000. Será que dá para comprar um carro com esse valor aí no Brasil? Me fala aqui, gente, porque o pessoal tá falando aí que o Kwid tá quase na casa dos R$100.000. Então me fala que se 12 mil dá para comprar um carro ou já não dá mais para comprar nem um Gol bolinha. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, que eu tô meio por fora de preço, tá? A evolução patrimonial aqui vocês conseguem ver também que tá sendo constante. Eu venho aportando aí mais de forma efetiva nos últimos meses, consegui cortar muito gasto, graças a Deus,
e a gente está recebendo alguns valores extras também pelo trabalho do meu esposo, então a gente está conseguindo aportar todo esse valor aqui na carteira de investimentos. E hoje a carteira está diversificada em 48,56% de fundos imobiliários, 36,37% em ações, 6,19% em ETF internacional, 6,5% em tesouro direto, que é renda fixa, e 2,82% em criptomoeda, certo? Que é Bitcoin, que eu só tenho é Bitcoin. E agora um pouquinho aqui para baixo, vamos dar uma olhadinha na carteira de ações com 7 ativos. Destaque aqui para Banco do Brasil, que hoje, nesse dia que eu gravo o vídeo, ele tá na casa dos R$20,88, esse é o preço por ação. E eu venho aumentando de forma bem expressiva os valores que eu tenho aportado no Banco do Brasil. A gente já tá ali com cerca de R$20 mil investidos. Se a gente comparar em relação às outras ações, realmente ela tá se destacando, né, pela posição. Hoje eu tô com 14,38%, então por isso que eu vou investir em duas empresas para não desbalancear muito e alocar muito valor, até porque eu acredito que o Banco do Brasil deve ter uma queda, pelo menos é isso que o mercado espera aí na próxima divulgação dos resultados, tá? Então, muito burburinho a respeito do Banco do Brasil, mas realmente, de fato, a gente só vai saber o que vai acontecer no próximo resultado. Mas sabendo disso, que o mercado já se antecipa, né, de forma a olhar para esses resultados, a gente já consegue ver que essa cotação vem caindo justamente porque o mercado espera que os resultados não sejam tão bons na próxima divulgação, certo? Mas olhando aqui ainda para a carteira de ações, hoje a gente está com 971 ações do Banco do Brasil. Depois seguimos de Vale, Klabin, Itaúsa, Sanepar, Taesa e também BB Seguridade, que acredito que hoje é a menor posição que eu tenho aqui na carteira, com cerca de 103 ações. Vamos dar uma olhadinha aqui em fundos imobiliários com 10 ativos. A carteira de fundos imobiliários praticamente que estagnou, está na mesma, com a variação negativa de 6,12% e uma rentabilidade de 19,62%. Todos os fundos praticamente continuam com uma variação negativa e os fundos de papéis aqui se recuperando já. Até o MXRF11 e o KNSC11 já estão aí com seu PVP na casa de 1,01%. E o fundo imobiliário aqui que mais está desvalorizado na carteira hoje é o HGBS, com cerca de 12,84%. Por enquanto, eu decidi parar de aportar um pouco em fundos imobiliários e aproveitar as ações. Por que eu estou fazendo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque a minha porcentagem em fundos imobiliários era muito grande. Vocês conseguem ver, deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui, que o ideal para minha carteira é ter 20% de fundos imobiliários e hoje a gente está com 49%, então a gente está com quase 30%, né, a mais do que realmente deveria ter. Mas isso não é um problema, eu vou rebalanceando aos poucos a carteira, é o que eu estou fazendo agora com ações, e vocês vão ver essa porcentagem de fundos imobiliários aí diminuir bastante nos próximos meses se as ações continuarem da forma como estão, de forma descontada, certo? Então isso vai acontecer, vou acabar desequilibrando um pouco, aí eu vou ficar com a maior porcentagem de repente em ações, aí depois a gente vai colocando em dólar, em renda fixa, enfim, vai ter sempre algo muito bom quando a gente tem uma carteira diversificada para conseguir aportar, e é isso que eu tô fazendo. Aqui tá os fundos imobiliários que eu queria mostrar para vocês, praticamente na mesma, não tô aportando por enquanto, a não ser que surja aí uma boa oportunidade, eu devo continuar aportando, mas assim que também as ações estabilizarem, a gente volta para os fundos imobiliários, tá? Depois a gente tem aqui criptomoedas, que teve uma valorização aí e chegou num topo histórico, né? Quase 123 mil dólares. Então realmente quem tem Bitcoin aí na carteira e tem um bom volume disso deve estar feliz da vida, né? O meu valor aqui é muito pequeno, tá, gente? Tem 4 mil reais investido em Bitcoin, mas essa variação já está indo na casa dos 25%, com a rentabilidade de 31%. Mas lembrando que eu sou muito conservadora com relação a Bitcoin e eu quero só 5% dele ali na minha carteira, eu já tenho 3%, então eu tenho pouco espaço aí para colocar Bitcoin na carteira, mas eu vou comprando aos poucos. Temos depois aqui o ETF internacional, o VOO, que hoje a gente tem 8.735 investido, uma variação positiva de 8,91% e uma rentabilidade de quase 10%, que é muito interessante
pelo valor pequeno que eu tenho investido em relação à carteira como um todo. E por último, a gente tem aqui a renda fixa com 3 ativos, IPCA 2045, pré-fixado 2032 e IPCA 2040, todos eles alocados com um valor de 8.589, uma variação negativa de 1,66 e uma rentabilidade de 2,40%. Então, realmente, renda fixa ainda não trouxe bom retorno, mas a gente vai comprando aos poucos e o tempo vai se encaminhar de trazer essa rentabilidade aí na renda fixa. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre os aportes e eu vou explicar para vocês por que eu comprei essas empresas. Então, pessoal, vamos lá para os aportes que eu quero explicar para vocês o porquê que eu escolhi essas duas empresas e quanto eu vou alocar em cada uma delas. Então, a primeira empresa que vai entrar para a carteira, vocês já sabem que esse aporte é praticamente óbvio, né, gente? Eu vou investir em Banco do Brasil, vou comprar 100 ações do Banco do Brasil justamente porque ela vem caindo aí nos últimos dias, o que eu acho um preço extremamente atrativo. Se a gente olhar a cotação do Banco do Brasil, vai conseguir ver, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, que realmente ele tá com um desconto muito legal que não vem acontecendo aí há alguns anos, então vale a pena entrar aqui, pelo menos para mim, nesse preço que ele tá. E se ele continuar caindo, né, se o Banco do Brasil continuar caindo, eu vou continuar aportando, mesmo que isso faça com que minha carteira fique desequilibrada no curto prazo, mas no longo prazo a gente vai equilibrando isso, tá, gente? Até porque eu não pretendo usar esses valores no momento, então eu posso ir estabelecendo valores para alocar em outras ações para rebalancear a carteira depois. Então, por que eu vou aportar em Banco do Brasil? Porque realmente o dividend yield dele, cada vez que o preço das ações cai, acaba se tornando muito mais atrativo. Além de que, no curto prazo, é óbvio que os dividendos possam acompanhar essa queda e não sejam tão atrativos, mas pensando no longo prazo, eu acredito que isso deve trazer aí um bom dividend yield para a carteira, bons dividendos e também uma boa exposição numa ótima empresa. Então, por isso ele vai entrar na carteira hoje. Então, pessoal, a segunda empresa que vai entrar na carteira é a BB Seguridade, justamente porque ela atua no setor de seguros e não no setor bancário. Então, apesar de serem empresas ali que são do Banco do Brasil, mas são setores separados, empresas separadas. Então, para não confundir, eu estou explicando aqui para vocês, porque pode ter gente que está começando agora nos investimentos, talvez essa seja uma dúvida. Tem a questão de que ela tem menor volatilidade do que os bancos tradicionais e tem um histórico consistente de dividendos. Além de que eu estou usando um sistema que se chama dividendo inteligente, que é muito legal, gente, que é simplesmente a gente aportar em empresas que estão próximas da sua datacom para receber o pagamento de dividendos. Então, em vez de eu aportar em qualquer empresa, eu posso aproveitar o desconto dessa empresa, além de aportar nela e receber dividendos de forma mais efetiva. Então, isso vai me ajudar sim no longo prazo a construir um patrimônio mais sólido. Mas eu vou fazer um vídeo só explicando sobre dividendos inteligentes aqui para vocês e vocês vão conseguir entender de fato qual é essa nova estratégia que eu estou utilizando, que eu falei para vocês no começo do vídeo e estou explicando agora. E por isso eu pretendo aumentar aqui a minha porcentagem BB Seguridade, até porque ela é a menor porcentagem hoje na carteira e também por conta dessa questão do dividendo inteligente que depois eu vou explicar para vocês. Então, com essa estratégia que eu escolhi hoje, já tendo lá 971 ações do Banco do Brasil, a minha posição já é um pouco mais considerável nesse tipo de ativo. Então, a BB Seguridade ela vai trazer essa diversificação e esse equilíbrio, além de que, lógico, nos próximos meses eu devo aportar nas outras ações também, se elas abrirem boas oportunidades. E tem a questão do foco no potencial, que a BB Seguridade, gente, ela tem espaço para crescer, ela está bem longe do meu preço teto, que é 37 e pouquinho, eu não lembro exatamente, só que eu sei que está na casa dos 37, e o meu custo médio ele está na casa dos 35, então realmente tem um espaço bom de margem ainda para que eu consiga investir. E também equilibra melhor o risco da carteira de ações, então eu não fico concentrada somente no Banco do Brasil e eu acabo variando aí em outras empresas. Eu espero para minha carteira aí nos próximos meses. Eu espero ter mais diversificação na carteira de ações, justamente por conta da exposição no Banco do Brasil, um potencial maior de dividendos adicionais, justamente por conta de comprar empresas antes da data comprar, receber esses pagamentos de dividendos extras, o menor risco concentrado, dividindo assim o meu aporte em várias posições de ativos diferentes.
e também aproveitar as boas oportunidades do mercado, como eu venho fazendo agora com essas duas empresas. Então, pessoal, esse foi um vídeo aqui de aporte um pouquinho mais curtinho, um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas eu queria trazer essas atualizações da carteira para vocês e logo mais aí, se não essa semana, semana que vem, eu já trago um vídeo aqui sobre os aportes inteligentes que eu acho que vai ajudar bastante vocês e que realmente está fazendo bastante sentido depois de estudar bastante. Eu acho que é algo que vai trazer muito benefício, que realmente vai potencializar os aportes da carteira. Se você gostou desse vídeo e ficou comigo até o final, muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de se inscrever no canal, a gente tá com a meta de chegar aí nos 10 mil inscritos ainda esse ano, então me ajuda e dê essa força pro canal, deixa o seu like e muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!